Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 23b a 33. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Alguns dos irmãos que eram de Jope acompanharam-no. Mais um dia e entrou em Cesareia. Cornélio aguardava-os e havia convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu-lhe ao encontro e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro ergueu-o e, dizendo: Levanta-te, pois eu também sou apenas um homem. E, falando amigavelmente com ele, entrou. Encontrando muitos ali reunidos, assim lhes falou: Bem sabeis que é ilícito ao judeu relacionar-se com um estrangeiro ou mesmo dirigir-se à sua casa. Mas Deus acaba de mostrar-me que a nenhum homem se deve chamar de profano ou impuro. Por isso, vim sem hesitar, logo que chamado. Pergunto, pois, por que razão me chamastes? Cornélio respondeu: Faz hoje 3 dias, por esta mesma hora, que estava em oração pela hora 9ª, em minha casa, quando diante de mim postou-se um homem de vestes resplandecentes. E disse-me: Cornélio, tua oração foi ouvida e tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, codinominado Pedro, e ele está hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Imediatamente mandei chamar-te, e tiveste a bondade de vir. Aqui estamos, pois, todos nós diante de ti para ouvir tudo o que te foi ordenado por Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Contextualizando para quem está pegando esse texto agora, né? E chegou assim, neste vídeo, sem saber da sequência. Nós estamos lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, dentro do plano de leitura Padre Jonas, e nós dividimos aqui o capítulo 10 desse encontro de Pedro com Cornélio. E o que acontece é que Cornélio acaba de explicar da visão que ele teve, por isso mandou chamar Pedro na cidade vizinha, que era Jope, que era perto de onde ele estava, de Cesareia, e agora eles estavam um frente a frente com o outro. Bom, algumas coisas que a gente costuma ver que são importantes, né? A hora em que Cornélio recebeu a visão do anjo foi a hora 9ª, 3 da tarde, hora que Jesus morreu, hora da misericórdia. A hora em que Pedro estava rezando e teve a visão foi a hora do meio-dia, né? Hora do meio-dia, hora sexta, hora da fome. Meio-dia, próximo do meio-dia, é a hora em que em que Jesus também se encontrou com a mulher samaritana. Veja, vários sinais de que era a ação de Deus, né? Podia ter sido qualquer outra hora, mas foi aquela hora. Foi aquela hora. E interessante que agora, mais ou menos nesta mesma hora, 3 dias atrás, olha, 3 dias, eles se encontram lá na casa de Cornélio.
mais ou menos por esta hora, 3 horas da tarde. Então, não são coincidências, são sinais da presença de Deus nos fatos e nos acontecimentos, nas pequenas coisas que, se a gente não estiver atento, a gente não percebe que Deus está ali. E Deus está o tempo todo. Primeiro, com fatos, né, irrefutáveis. A visão de Cornélio, que Cornélio agora repete para Pedro. E a visão que Pedro teve, que ele entendeu muito bem, mas hesitava porque era algo muito difícil de realmente acreditar que era Deus pedindo. Mas era. Quando ele ouviu a voz do Espírito falando, os homens estão aí te procurando, vai com eles. Não tinha mais dúvida. Ele desceu e viu os homens lá e procuravam ele, e ele sabia que era o Espírito Santo falando, e aí ele entendeu que, versículo 28b, ó. Mas Deus acaba de mostrar-me que a nenhum homem se deve chamar de profano ou impuro. E aqui cabe um parênteses para nós, né? Porque hoje, se a gente vê alguém pagão fazendo um monte de coisas que reprováveis a Deus, cometendo pecados, né, grosseiros e assim, sem nenhum tipo de vergonha, sabe? Como que fosse algo normal, como se a pessoa não tivesse o mínimo pudor de cometer pecados à vista de todos, né? Desde os pecados mais reprováveis em geral, como alguns outros aceitos pela sociedade atual também. Eu não estou dizendo que, por causa disso, essas pessoas que cometem essas coisas não entram na classificação de serem profanas ou impuras. Aquilo que Pedro entendeu foi que, mesmo que a pessoa fosse boa, na época dele, o fato de não pertencer ao povo de Deus e de até pertencer a um povo que oprimia o seu povo ou que cultuava outros deuses, mesmo que a pessoa moralmente ainda tivesse algumas coisas boas na vida, ele era um impuro, ele era um profano. Para ser puro, tinha que pertencer a um povo dele, tinha que ser judeu. Caso contrário, é um gentio, é um pagão, não faz parte desse povo. O culto, as culturas, tudo aquilo era prática pagã e impura. Não se misture com outro povo. Foi a ordem de Deus para Abraão. Para Moisés, não se misturem, não deve misturar. Vocês devem permanecer puros, me oferecer sacrifícios, etc, etc. Mas ali estava alguém que era um pagão, né, de um povo que oprimia os judeus e adorava o Deus dos judeus. O que Deus fez foi ampliar o tamanho da sua família, o tamanho do seu povo. Paulo vai nos explicar isso mais para frente, porque ele vai entender isso com muita perfeição. Porque foi o grande trabalho da vida de Paulo, trazer essas pessoas que antes não tinham condições de ter salvação, porque você precisava ser judeu, circuncidado. Não podia ser pagão. Não tinha salvação, mas agora a salvação é para todo mundo. E Deus está mostrando para o Papa, já no início, que é assim. E mesmo ele hesitando, porque ele nunca aprendeu que foi assim, e séculos o povo não viveu assim, viveu justamente o contrário, buscando não se contaminar agora, eu vou deixar alguém de fora receber uma herança igual a minha, porque vai ser batizado, porque crê em Jesus? É isso. E eu e você, que agora estamos aqui nesse vídeo, somos parte disso. Porque você, acredito eu, não nasceu judeu. Eu também não. E como nós temos parte na salvação? Porque um dia nós cremos em Jesus e fomos batizados. Nos tornamos filhos de Deus.
Isso é a grande mudança. Só que o que estava acontecendo era muito mais violento, vamos dizer assim, para a cabeça de Pedro, para o que Pedro tinha vivido a vida inteira, mesmo com Jesus. Jesus mesmo não ia pregar lá nos povos pagãos. Quando aquela mulher cananeia veio pedir pela filha dela que estava sendo atormentada por um demônio, Jesus foi e testou a fé dela, falou assim, mas não fica bem tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos, porque os judeus chamavam os gentios de cães, de cachorrinhos. Mas ela insistiu e falou assim, mas as migalhas que caem, os filhos deixam cair as migalhas da mesa? Isso alimenta os cachorrinhos. Aí Jesus viu que aquela fé era grande mesmo. Ele falou, por causa do que acabas de dizer, pode ir, sua filha está livre. E ela estava mesmo. Então, são raros os casos em que alguém fora desse projeto inicial de Deus, que era que Jesus pregasse as ovelhas perdidas de Israel, ele disse, eu vim para isso. Mas depois que ele ressuscitou dos mortos, ele disse, agora vai para o mundo. É para todo mundo. Só que esse mundo para todo mundo aí foi algo que não aconteceu de uma hora para outra. Pelo menos não com os apóstolos, porque eles ficaram ali, na sua maioria, em Jerusalém. Depois que a coisa foi ampliando, quem foi ao mundo, de fato, foi Paulo. Ele foi designado por Deus para isso de maneira específica. Embora Pedro já tivesse entendido isso com a visão que teve. Por isso ele disse, ninguém pode falar, eu aprendi, acabei de aprender, Deus acaba de me mostrar que a nenhum homem se deve chamar de profano ou impuro. Assim, sem que a pessoa dê motivo. E que motivo que era isso para o judeu antigamente? O motivo era simplesmente não ser judeu. Simples assim. Só que isso mudou. Para um homem ser profano e impuro, ele tem que pecar. Ele tem que fazer o mal. Ele tem que permanecer no mal. Aí ele vai sim se tornar profano e impuro. Vai se tornar. Mas ele não é profano e impuro só porque não crê. Então, nós vamos até essas pessoas, a igreja tem que ir até o povo, os batizados não evangelizados e aqueles não batizados para anunciar Jesus, para se envolver com essas pessoas de maneira em que elas, vendo a nossa vida e acreditando nesta palavra que nós trazemos, elas se consagrem a Deus, elas sejam batizadas, elas entrem no número dos filhos e filhas de Deus. Pedro entendeu isso. Quando aconteceu toda aquela história do lençol, dos animais, do imola e come, do não fale que é impuro que Deus purificou, e os homens que Cornélio mandou até ele para que ele fosse lá. Tanto que Pedro não hesitou, obedecendo ao Espírito Santo, e entrou na casa do Cornélio e falou, olha, eu entrei aqui, não é permitido que eu entre. Eu rompi essa barreira, eu quebrei uma regra. Me tornaria impuro. Como isso era sério para os judeus. Os judeus, quando levaram Jesus para ser condenado lá diante de Pilatos, eles não entraram no palácio porque eles não queriam ficar impuros. Pedro entra na casa de Cornélio. Porque Pedro já entendeu que não é porque aquela pessoa é de outro povo que simplesmente que ele é impuro ou profano. Isso não vai me sujar. O que pode me sujar, me tornar impuro, profano, é o pecado. Vamos anotar no nosso diário. Temos aqui princípio eterno. E está aqui nessa frase. E aí você vai pegar o versículo 28b, né? Mas Deus acaba de mostrar-me que a nenhum homem se deve chamar de profano ou impuro. Mas entenda bem o contexto para o nosso tempo. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa um like também, porque o seu like evangeliza e vamos juntos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus, com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia de Monsenhor Jonas Habib. Na descrição do vídeo tem as informações para te ajudar a fazer esse caminho conosco. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a vós.